Oi, galera, tudo bem com vocês? Vou testar um novo formato aqui. Mais um. Enfim, hoje vai ser meio que um desenho, um pinta e fala. Eu já pintei, né? No caso, vocês estão vendo a imagem de eu pintando. Só que eu quis gravar ao invés de só narrar. Pra, sei lá, enfim. Não sei se vai ficar bom, qualquer coisa, eu só vou usar o áudio e vocês vão ignorar essa parte. Esse início. Estou aqui com o meu computador, que eu escrevi algumas coisas. Eu não sei se eu vou falar sobre tudo isso, mas eu vou conversando aqui pra gente conversar mesmo sobre essas coisas, sobre a minha pintura, inclusive. Eu vou começar falando sobre ela, tá? Eu tô usando aquarela sobre tela, ok? Que foi, meu filho? Olha só, o Loquinho tá aqui. Vem no meu colo, então. Vem cá. Vem cá. Eu tô usando aquarela. Eu não preparei a tela, tá bom? Ela tá completamente limpa e tudo mais. No caso, só tirei o plástico e comecei. De material seria isso. Eu não filmei o começo do meu processo, mas eu desenhei um rascunho bem malemal, assim, com o lápis, porque a aquarela ia aparecer muito. E, enfim, só usei o azul. Pra falar um pouco disso, eu peguei uma referência. Eu tirei uma foto minha com uma flor. E eu quis usar o azul porque eu andei estudando. Não sei se eu vou fazer uma coleção sobre isso. Aparentemente sim, que eu já escrevi bastante coisa sobre. Mas, Ai, Loki, não sobe. Voltando. Então, esqueci. Da coleção. Eu vou contar um pouco da história, de onde me surgiu. E a gente vai dissertando sobre isso, tá? Não só sobre o tema da pintura e tudo mais. Eu adoro muito flores, tá ligado? Adoro. Sou obcecada em plantas. Sei os nomes? Não, mas eu gosto de tirar fotos sempre que eu posso. E vejo algo diferente, sempre tô tirando foto, enfim. E eu queria muito saber qual que era a relação das mulheres com as flores. Porque, geralmente, né, nunca dão flores para homens. É sempre pra mulher e tudo mais. Ou é um pedido de desculpa. Enfim. E a flor sempre tá nas nossas vidas, né? Tipo, tanto para celebrar uma vida, até na morte. Então, eu senti que tinha alguma coisa ali e eu quis pesquisar, né? E ok, eu vou ler um pouco, tá bom? Porque é sobre... Eu não tenho o artigo que eu li, mas, basicamente, ali na época, no século não sei qual, antes da Revolução, eu acho, todo mundo sabe que o conhecimento sempre foi alvo do sistema, né? Porque o estudo é uma das poucas ferramentas de mobilidade social, de consciência e de disputa. E para nós mulheres, meus queridos, isso sempre caiu mais forte, né? Porque a gente sempre foi impedida de estudar. E, enfim, e aprofundando sobre esse tema, tanto dos estudos quanto das flores, eu descobri que ali por meados do século XVII, a ciência botânica virou um hobby aceito, Loki, virou um hobby aceito para as mulheres, porque as flores são... Como que fala? São puras, então, tipo, não ia afetar a pureza das mulheres, né? Isso para a classe média alta, né? Vamos falar de mulheres pobres, porque eram consideradas bruxas, mas ok. Então, com isso,
as mulheres começaram a estudar e desenhar. E na época, a botânica, para meio que você ser botânico, você basicamente precisava saber desenhar, entendeu? E existia um cara, eu não lembro o nome dele, que ele não sabia desenhar. E ele começou uns estudos lá e ele relacionou as plantas com órgãos genitais, assim, sabe? Tipo, pênis e essas coisas. E daí, em forma de poesia também, um outro cara, ou é o mesmo, eu não me recordo, posso estar passando uma fake news enorme agora, porque eu não tenho essas informações aqui, porque é só uma curiosidade. E as mulheres começaram a conhecer esses livros e meio que, tipo assim, as pessoas, tipo, galera, vamos parar que vai tirar as purezas das mulheres. As mulheres não podem saber sobre o corpo delas, sobre liberdade sexual, ninguém pode saber. Enfim, e teve um certo receio ali. Mas ok, voltando sobre esse fato de que as mulheres não tinham acesso, a ciência botânica foi uma forma de acessar os estudos, sem uma permissão oficial, né? E te dando isso, né, a gente sabe, na verdade, que as mulheres sempre dominaram o conhecimento medicinal das plantas. Elas eram parteiras, curandeiras, né, herbalistas e tal. E para as classes mais baixas, como eu falei antes, muitas foram perseguidas e chamadas de bruxa por causa disso. A gente sempre foi uma ameaça, né? Enfim. E a única coisa que diferencia das ricas com as pobres é porque as ricas escaparam da morte. Tirando isso, se fuderam igual, né? Enfim, tem muito mais coisa, né? Mas hoje, dentro dessa pintura, eu baseei uma referência com as obras da Anna Atkins. Eu não sei se é assim que fala, mas ela foi uma botânica, fotógrafa inglesa, criadora do primeiro livro ilustrado com fotografias da história, que, ao contrário da maioria, cresceu rodeada por um universo científico e investigativo e sempre foi apoiada pelo seu pai para ilustrar suas pesquisas científicas. Ele podia, né? Então ela viajava e tudo mais. Então a Ana, ela aprendeu técnicas relacionadas ao processo de cianotopia. Muito legal. Eu vou pesquisar aqui o que significa para eu tentar explicar. É um processo fotográfico artesanal de impressão que utiliza a luz solar e produtos químicos para criar imagens em tons de azul ciano. Então, vou botar algumas imagens aqui das obras dela, tá bom? São lindas, absolutamente perfeitas. E ok. Então, ela aprendeu técnicas relacionadas a esse processo e passou a aplicá-lo na criação dos registros das algas que coletava e catalogava, em substituição às tradicionais gravuras, ok? Então, ao longo do seu trabalho, ela produziu... Vocês têm noção? Olha só o alarme do carro. Não posso fazer nada, gente. Ao longo do seu trabalho, ela produziu cerca de 10 mil fotogramas com a técnica. E apesar de toda a inovação disso e pioneirismo dela, foi necessário mais de um século para que a contribuição de Ana para a arte e para a botânica fosse registrada e reconhecida. Olha lá, mas a gente nunca escapa, né? A gente nunca é reconhecida, mas tudo bem. Existem outras mulheres que foram conhecidas Teve uma mulher que fez um livro sobre a metamorfose, que foi a partir dos registros delas que começaram os estudos sobre... Tipo, é absurdo, assim, sabe? O quanto a gente esteve dentro da ciência, dentro da arte e tudo mais, mas nunca foi reconhecida e sempre estivemos nas sombras dos homens. Porque, apesar dela ser registrada depois de muito tempo, ela ainda carregou os estudos com o nome do pai, né? Mas tudo bem. E é isso, gente. Aí, eu quis fazer uma obra toda azul para remeter à referência
da história dela, das obras dela. E por isso que eu pintei só de azul, né? Uma coisa que só que, tipo assim, é uma fotografia. E claramente, se vocês forem ver, é totalmente ao contrário do que eu fiz, né? Porque as plantas, elas ficam em branco e o fundo azul. E nisso eu só usei o azul mesmo e pintei do jeito que eu quis, e não seguindo realmente propriamente a referências, assim, sabe? É mais como ponto inicial, ponto de origem da minha pintura, assim, sabe? Eu sei que eu peguei referência disso, mas eu não fiz exatamente igual, né? Até porque não tem como! Meu Deus, olha só. Cara, como que pode? Ai, os problemas técnicos do meu gato se espreguiçando e matando vocês. Ok, galera. Ok. Não, Loki. Tá bom, gente, desculpa. Ok, galera. Então, como que eu cheguei nesse negócio, né? Eu também, a minha amiga Jujubas me apresentou um vídeo de uma mulher que falava sobre como as mulheres usavam flores e florais nas roupas como forma, assim, de, sabe, mostrar... Agora ele vai sair daqui. Como forma, assim, né, de mostrar que elas sabiam e tal. Só que eu vi esse vídeo, só que eu não achei nenhuma referência, nenhuma coisa pra estudar sobre isso. Inclusive, as pessoas nos comentários falavam sobre, tipo, você tirou essa ideia da onde? Tá ligado? E daí tinha umas mulheres falando, não dá pra falar. Não dá pra esquecer que as pessoas usavam, tipo, os florais eram muito caros e blá, blá, blá. Então, era para as pessoas mais ricas. Ela não fala nada disso no vídeo. Então, eu não quis trazer, né, essa história também, porque eu não achei nenhuma referência que fale sobre de forma registrada, assim, sabe, de verdade, e não só uma teoria da conspiração. Mas ok. Então, é isto. Sobre a pintura em si, gente. Eu pintei em aquarela, né? E eu não sabia. É a segunda tela que eu pintei em aquarela pra testar. Porque eu gosto muito de aquarela. Foi onde eu comecei a pintar. E eu gostei, porque aderiu bem e eu tive uma fluidez bem melhor, né? Porque a tinta acrílica não tem tanto. E eu acho que eu vou começar a pintar com óleo também. Não sei, estou pensando. Já comprei tinta, né? Já mostrei, inclusive. Não gostei muito, mas eu acho que eu preciso de um curso. Tô esperando a Thalita Percy lançar o curso dela de pintura a óleo, porque eu quero muito comprar. Queria muito viver no Rio de Janeiro e fazer uma aula de pintura com a amiga dela. Mas é isso. Enquanto não temos, a gente vai aprendendo conforme os dias passam e testando, né? Mas sobre a minha pintura em aquarela, gente... Eu não pesquisei nada se podia ou não, ok? Então, atenção, deu merda. Terminei a pintura, olha os passarinhos. Terminei a pintura, show de bolas, né? Aí eu fiz uma encomenda também de aquarela. Olha só como a gente aprende com os nossos erros, né? E eu pensei, putz, tem que passar verniz, né? Em tela. Eu tinha meu verniz, eu comprei verniz. Só que o verniz que eu comprei era em pote e passava com pincel. Então, fica marcado. Show. Pesquisei e tal. E daí me falaram que ia borrar. E eu nem pensei nisso. Que, tipo, obviamente, né? O verniz é líquido. E a aquarela, qualquer líquido que você solta ali, ela espalha. Ela não fica fixa, né? Por quê, né? E foi dito e feito, tentei passar pra, assim, borrar o verniz e tudo mais no final, mas borrou mesmo assim. E então eu fui atrás de comprar um verniz em spray pra utilizar nessas obras de aquarela, que daí eu não espalha, né? Mas espalhou bem pouquinho, não foi algo que estragou a pintura e tudo mais. Mas só pra
a gente aprende, né, os processos. A gente aprende com os processos. Então, caso você for pintar com aquarela numa tela, ou prepara antes. Pelo que eu andei pesquisando, tem alguma forma de preparar a tela. Só que eu tava pensando, se eu passasse gesso, né, gesso acrílico pra preparar, não ia dar certo. Por quê? Porque daí ele ia perder a aderência do tecido que faz a aquarela penetrar, né? Eu acho, não testei. Mas eu acho que eu estou certa nos meus pensamentos. Enfim. E foi isso. Da pintura, é isso que eu tenho pra falar pra vocês e contar, ok? Agora eu queria muito, muito, muito falar sobre como como a criatividade, eu tava pensando muito nisso ao longo dos dias, como que a gente cria repertório, né? Como que a gente cria? A gente precisa de repertório, a gente precisa de um contexto, a gente precisa de vivências. E, tipo assim, eu acho que andei pensando com os meus neurônios que você... a criatividade é comprada também. Eu tô bem triste com essa minha conclusão. Porque, assim... não que dinheiro compre criatividade, né? No caso. Mas dinheiro compra vivência. Fato, né? Imagine só, uma pessoa que não tem dinheiro. Não tem muitas vivências. A única... Tudo bem, né? Mas eu digo assim, ó. É uma pessoa que ela só trabalha. E o pouco de tempo ela pode criar e tal. Mas ela não vive nada. Tipo, ela não sai, ela não tem dinheiro pra fazer nada. Como que ela vai criar? Ok, ela pode criar a vivência dela ali no trabalho e tudo mais. Mas assim, ela vai precisar criar sempre o trabalho? Tá ligado? Nesse sentido, assim, sabe? Em questão de design, na maioria das vezes, né? Porque a arte é mais expressão e tudo mais. Mas dentro do design, se a gente for pensar, a gente precisa de repertório, de vivências e ver referências de outras coisas, né? Outras cidades e ver outras empresas nos mesmos segmentos e ver como que tá andando e tudo mais. Mas você só vai ver isso, óbvio que tem internet hoje, né? O campo da internet é bem gigante, mas é infinito e a gente consegue filtrar tantas coisas. Agora, se você for pagar uma viagem, ir numa cidade para conhecer e fazer exatamente o que você está se propondo a fazer, né? Que é coletar repertório e referências e, enfim, inspiração, você só pode fazer isso se você tiver grana. Que bosta! Caralho, velho, tudo envolve dinheiro, Botafé. Tipo assim, você só pode ser criativo se você tiver repertório, porque você vai tirar ideia do cu, né? Óbvio que você pode ser hiper mega maluco e tal, e realmente tirar umas ideias do... Mas a maioria das ideias são uma coletânea de tudo que você tem na sua cabeça, tudo que você viveu. Você junta tudo isso e cria algo novo, né? Meio que o processo criativo é isso. E se você não tem repertório, você não vai criar. Se você não tem inspiração, você não vai criar. Que bosta, velho. Então, dinheiro, tipo, compra criatividade. Entendeu? Aí vai lá uma pessoa do interior. Sabe? Sei lá. Mas é porque, assim, ó. É muitas abas, né? Pra se falar, tipo... a pessoa pode pintar plantas. Ela vive no interior, sei lá. Mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? De, tipo, assim... uma hora vai acabar, né? É impossível. Uma hora acaba e você precisa sair da onde você tá pra tentar criar novas coisas. Tipo, um monte de criadores de marca pegam e vão pra fora, não fazem uma viagem realmente pra coletar repertório. E você só faz isso, essa viagem, se você tiver dinheiro e oportunidade e tempo. Tempo é dinheiro. Energia é dinheiro.
Tudo é dinheiro. Meu Deus do céu, a gente vive num mundo que tudo gira em torno de dinheiro. Como uma pessoa que não tem repertório nenhum, não tem tempo, não tem energia, vai criar? Se você tem dinheiro, você tem tempo automaticamente, assim. Você pode comprar o seu tempo, né, no caso. Tem gente que só tem dinheiro porque trabalha para um caralho. Mas pensando em alguém que tem muita grana, né, é óbvio que a pessoa vai poder criar muito mais que você. Tipo, a pessoa viveu muito mais que você. Então é muito que a gente para e começa a se comparar, tipo, nossa, como essa pessoa cria tantas coisas novas, fazem tantas coisas assim, tá sempre viajando, é literalmente por causa disso. Como que a gente vai se comparar com alguém que tem grana, tem tempo, tem energia, pode viajar, pode coletar muitas informações, pode vivenciar várias culturas, coletar muitas referências com alguém que não tem dinheiro, só trabalha, entendeu? E quando tá em casa tem que trabalhar também. E sobra pouco tempo pra criar e pra coletar coisas, enfim. Tipo, é uma bosta, né? Não dá, a gente tem... tipo assim, eu não sei, né? Mas comigo, eu me comparo muito. E às vezes eu me pego pensando, tipo, eu não sei o que a pessoa viveu. Daí eu começo a ver o contexto e tudo mais pra ver, tá bom, olha os passarinhos. Que tipo, tá, essa pessoa tem muito mais dinheiro, tá, essa pessoa tem muito mais tempo, tá, essa pessoa que está se comparando, ela já passou por isso, mas agora que ela, enfim, né? Então, colocar na balança e ver que, tipo assim, a tua realidade é uma coisa, a realidade da outra pessoa é outra. E às vezes não é justo consigo mesmo ficar se comparando com algo que é, tipo, totalmente diferente da sua realidade, entendeu? Tipo, como que você quer comparar alguém que tem tudo isso e você não tem 1% do que a pessoa tem? E você quer criar a mesma coisa que ela cria, sabe? Nesse sentido. Quer ter tantas referências, ter umas ideias malucas que vêm lá da... Você nem sabe se é tão autêntico assim também, né? Enfim, é de se pensar sobre isso, né? É de se pensar. Então, galera, eu acho que é isto. Não tenho mais o que falar. Espero que vocês gostem desse formato. A minha tela está à venda, caso queiram comprar. Eu tenho um site, eu tinha que colocar ele pra... Ele tá rodando, o nome dele é Carlinha Studio, caso vocês quiserem ver. Eu fiz esse site durante a minha faculdade, no final do semestre, que era o meu projeto. Que eu ia lançar, né, a lojinha e tal. E dentro disso, todos os meus projetos inclusos, né? A questão das artes em parede, projeto de identidade visual, tudo junto no site, pra ficar, né, único ali. Só que eu não soltei esse site, até porque eu coloquei ele como Carlinha Studio, que foi o nome que eu dei para o meu estúdio. Parabéns. E é isto. Se vocês quiserem entrar lá, ele é bem bonitinho, eu tô usando mais ele como portfólio ultimamente. Eu testei algumas coisas pra colocar como se fosse loja, assim, sabe? Uns print, bandeira. Caso queiram, eu vou deixar aberto lá. Só pra vocês verem, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas não tem nada à venda, eu acho. Tem que dar uma olhada lá, se tem alguma coisa à venda. Enfim. Estou pensando em colocar as minhas telas lá também, mas é uma coisa que eu tenho que organizar e tudo mais. Ai, gente, essa parada de... Eu acho muito chato esse negócio de ter que sempre estar postando. E no sentido de vender mesmo, sabe? Porque eu gosto de postar minhas coisas, eu acho legal. Esses vídeos aqui eu adoro fazer. Só questão de... Parece que a gente se humilha, sabe? Pra conseguir cliente, sei lá. Mas enfim. É a vida, né, gente? É o capitalismo. Dinheiro compra tudo.
inclusive pessoas, né? Mas enfim, é isso. Espero que vocês gostem desse formato. Comenta aqui se vocês gostam, para eu trazer mais ou não, né? Eu só faço um vídeo narrado também, não sei, depende da edição, se eu vou fazer esse vídeo só narrado ou vai ter a minha filmagem também. Mas é isso, gente. Um beijão. Até o próximo vídeo. Boa semana pra nós. E é isto. Se inscrevam. Ah, eu bati 50 inscritos. Eu comecei com 10, tá? Tô voando. Muito obrigada, galera. É isso aí. Beijão.